Uma boa noite a todos que estão participando nesse imenso Brasil, todos que estão nos acompanhando nessa transmissão. Nós vamos falar sobre as pesquisas relacionadas à surdez e libras desenvolvidas pelo IBGE, e nós convidamos Maíra para falar conosco de forma detalhada para que você entenda melhor um pouco sobre essas questões ligadas à área do IBGE e como isso se dá, e um papel que achamos de suma importância trazer para vocês nessa apresentação de hoje. Eu aqui represento a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Quero agradecer a todos pela participação e aproveitar para que esse momento a gente possa difundir cada vez mais a língua de sinais e parabenizar a todos pelas nossas conquistas. Quero agradecer a todos aqui e também apresentar a Flaviane Reis, que é uma nova empossada da diretoria. O meu abraço, Flaviane. Olá, boa noite a todos, toda a comunidade surda brasileira. Eu estou muito feliz, extremamente feliz por esse momento, cuja temática de tanta importância será apresentada hoje, que vai falar sobre o quantitativo de pessoas surdas e a língua de sinais pesquisadas pelo IBGE. Nós vamos falar sobre a surdez, sobre a deficiência auditiva no território nacional, na perspectiva da coleta de dados realizada pelo IBGE. Como é importante para nós, convidamos aqui uma pessoa que vai falar com muita propriedade, que é a Maíra, uma pessoa que trabalha junto ao IBGE, trabalha diretamente relacionada a essa pesquisa, na coleta de dados. Convidamos porque o tema é de grande importância para o nosso cenário nacional, que vai nos fazer compreender um pouco melhor como se dá a pesquisa para o quantitativo das pessoas surdas e dos usuários da língua de sinais. E é a FENEIS aqui bem representada, parabenizando a todos vocês pelo Dia Nacional da Língua de Sinais, pelo Dia Mundial Internacional da Língua de Sinais em todos os países. E hoje, exatamente hoje, aproximadamente 200 línguas de sinais representadas em todo o mundo, né? E como é importante. A comunidade surda se orgulha desse dia e hoje ela pode vislumbrar a língua de sinais pelo artefato visual que tem, pela sua possibilidade visual. Queremos falar sobre direitos humanos, nós falamos sobre acessibilidade linguística ou acessibilidade, seja ela em que âmbito for, na esfera pública, né, do poder público. E hoje nós estamos aqui para falar sobre essas esferas que vão lidar, e a língua de sinais consegue lidar e dialogar nesses espaços legitimamente, seja no judiciário, seja no legislativo, a língua de sinais. Queremos, então, parabenizar a toda a comunidade surda pelo uso da língua de sinais, por ênfase. E quantos anos foram de lutas para que nós chegássemos aqui hoje em prol da valorização, do crescimento, difusão da língua de sinais. Hoje estamos aqui e queremos convidar a Maíra, a palestrante Maíra, para poder falar um pouco a respeito do que nós estamos comentando aqui. Ela terá um período determinado de pelo menos 30 minutos de palestra, e aí você vai poder, no chat, onde você está nos acompanhando, deixar a sua pergunta, colocar ali em português, que nós vamos sinalizar e poder contemplar a sua pergunta respondendo. Então, por favor, Maíra, com a palavra.
Ok. Primeiramente, eu gostaria de deixar o meu agradecimento pelo convite que me foi feito pela FENES, Federação Nacional de Educação e Integração do Surdo, para estar aqui com vocês essa noite. E nós vamos conversar um pouco, nós vamos dialogar um pouco sobre essa temática que é para entender melhor os dados sobre surdez e libras com a ação desenvolvida pelo IBGE, na perspectiva do PNS, que é a Pesquisa Nacional de Saúde. Quero falar um pouco sobre mim. Eu sou Maíra, esse aqui é o meu sinal. Eu trabalho como funcionária do IBGE já há 11 anos aproximadamente. Sou surda, eu sou surda oralizada, né? Venho desenvolvendo um pouco o meu aprendizado em língua de sinais. Também trabalho ligado diretamente à coleta de dados e estatísticas ligados à surdez e à língua de sinais. E a gente vai falar um pouco sobre esses dados e essas estatísticas sobre o grupo de trabalho em que eu faço parte, ligado às pessoas com deficiência. Pode passar. Falar um pouco sobre o PNS, primeiro nós precisamos entender que se trata da Pesquisa Nacional de Saúde, né, e a gente vai falar sobre a amostral. O que seria a pesquisa amostral? O que vem a significar? No mês passado, nós tivemos a última divulgação, né, do próprio PNS, que o grupo responsável pela divulgação vai falar exatamente sobre as pessoas com deficiência. E o PNS, ele vai trabalhar numa periodicidade onde, ligado ao Ministério de Saúde, informa os dados colhidos. E exatamente a coleta desses dados é de responsabilidade do IBGE quanto instituto que faz as pesquisas. Então, a coleta de dados, as pesquisas nas mais diversas áreas, e aí faz a coleta desses dados, desses resultados, transformado em estatística, para que depois sejam divulgados os resultados. Pode passar, por favor. E a gente vai falar de quantas pessoas, porque é o que mais somos perguntados, questionados. Volta, por gentileza, o slide. Isso. As pessoas têm é muito comum ser questionado sobre o PNS, né? E o PNS também desenvolve outras pesquisas que talvez sejam conhecidas de todos aí. A gente conhece o censo, né? O censo demográfico é muito comum, que você sabe que vai de casa em casa, né? Em todas as casas, na verdade, é importante que seja feito dessa forma. Quando nós vamos falar de PNS, tem um diferencial, porque nós vamos trabalhar com um número mais reduzido de casas pesquisadas, de residências pesquisadas. Então, quando eu falo de amostra, e a gente está falando de pesquisa amostral, nós estamos dizendo que o IBGE vai às casas, ele vai às residências, mas eu queria que passasse para aquele do desenho. Pode passar, por favor? Isso, esse mesmo. Olhem esse desenho, olhem essa ilustração. Nós temos ali a ilustração de casas, né? Todo o território nacional, e aí a gente então mostra o PNS. E uma quantidade de casas que vai significar a amostra, né? Nós temos inúmeras casas, mas nós vamos falar que nessa pesquisa amostral, nós vamos fazer uma coleta de dados cuja a quantidade menor de casas nos sirva como modelo. E nós estamos falando isso porque, matematicamente, é possível comprovar ou usar uma quantidade menor para que represente como modelo de uma amostra maior, de um número maior e quantitativo maior. E nós aqui estamos falando, por exemplo, de 1.000 residências, aproximadamente 1.000 casas que conseguem representar todo o território nacional quando falamos da pessoa com deficiência.
Pode passar. E onde nós, então, encontramos esses dados? Onde eles estão disponibilizados? Está disponibilizado no próprio site do IBGE. Então, para quem tem esse interesse, é um site gratuito, onde estão ali as informações, as planilhas, as tabelas, né? Todas as amostras que foram trabalhadas, os dados e percentuais disponíveis para divulgação pública. Então, à medida que há interesse, você pode acessar então o site, né? E clicando no site, você tem ali as estatísticas. Você procura a palavra estatística, clica em cima, você vai ser direcionado para a aba onde tem as amostras sociais, né? E aí você vai clicando até ser levado à próxima aba, você vai clicar em saúde, depois você vai sendo direcionado e assim por diante, até você encontrar, então, o PNS. Pode passar, por favor. E aí, então, vamos imaginar que... Volta, por gentileza. Eu quero falar sobre PNS. Isso. Observem. Quando você clica, então, nós temos aqui na tabela, né, aparecendo PNS, e aí você encontra pessoas com deficiência, né, o grupo de pessoas com deficiência. Então, clicando, você amplia ali informações inúmeras que, tendo habilidade, você consegue fazer, então, a seleção e o filtro para aquilo que você está procurando. Pode passar. Então, antes de nós falarmos sobre os resultados encontrados, é muito importante algumas explicações, por exemplo, que possam trazer para você o embasamento legal, né? Falarmos sobre documentos, falarmos sobre embasamento legal. Então, existem regras, existem um protocolo que possa nos auxiliar, nós, trabalhadores do IBGE, por exemplo, de como conduzir o nosso trabalho de pesquisa. Então, tudo é muito bem documentado. Existem caminhos, existem protocolos que nos orientam de forma a desenvolver um trabalho. E aí a gente vai falar sobre deficiência, e quero deixar muito claro aqui que nós estamos falando de um termo conceitual. Tá, ok? Nós vamos falar do PNS, e aí nós apresentamos, então, uma série de situações de pesquisa que já estão previstas em protocolos, em regulamentos legais que nos amparam e nos auxiliam na condução das pesquisas. O nome, nós estamos falando desse órgão, desse grupo, seria o Washington Group. Né? O Washington Group é o órgão que vai agrupar os documentos legais para embasar o nosso trabalho de pesquisa. Existem propostas, né, para o IBGE, para que ele possa acompanhar de forma regular, protocolar o trabalho de pesquisa, e que ele possa fazer isso de forma segura em todo o território nacional, seguindo exatamente esse protocolo. É necessário que haja, para que se possa fazer uma comparação de amostra coerente. E nós, na coleta de dados, assim, nós conseguimos, então, agrupar e ter, né, a nossa pesquisa realizada. Nós fazemos pesquisas em todo o âmbito nacional, nós fazemos pesquisa baseado no protocolo de Washington Group, que vai nos orientando como elaborar o tipo de pesquisa. Pode passar, por gentileza. Essa apresentação, ela vai mostrar basicamente quem é esse sujeito, essa pessoa com deficiência que tende a ser pesquisada. Então, pessoa com deficiência, né, separado da pessoa que não tem deficiência. É basicamente assim que é entendido para o IBGE. Né? Então, a pessoa, ela tem uma deficiência. Bom, nós vamos a uma residência, nós visitamos uma casa,
onde as perguntas são feitas e ali existem pessoas que têm muita dificuldade em nos responder. Ela tem muita dificuldade mesmo em participar desse processo. Ela não ouve absolutamente nada, ela tem uma dificuldade de visão muito comprometedora, de mobilidade comprometedora, ou essa pessoa tem dificuldade de articulação no seu próprio corpo, ou fonação, uma articulação vocal, uma dificuldade cerebral, enfim, N dificuldades apresentadas para que essa pessoa possa ser considerada uma pessoa com deficiência quando ela é visitada. Agora, no ato de visita a uma residência, onde essa pessoa diz que apresenta pouca dificuldade relacionada às áreas apresentadas aqui, ela não é categorizada como pessoa com deficiência. Então, é importante dizer para você que existe essa separação para ficar muito claro de como isso é entendido pelo IBGE. Pode passar, por favor. Bom, já expliquei para vocês nos slides anteriores algumas coisas que eram importantes entender, e agora falando sobre o PNS, como que essa pessoa responde ao nosso questionário e ela, por exemplo, ela não consegue ouvir, né? Ela tem muita dificuldade de ouvir, ou ela não ouve absolutamente nada. Sim, essa pessoa, né, ela é vista como deficiente auditiva, é assim que nós entendemos. Claro que nós estamos falando aqui e entendemos a questão do deficiente auditivo, né, da nomenclatura. Nós entendemos que a comunidade surda tem dificuldade de lidar com isso conceitualmente, mas nós estamos falando que, de um modo geral, para o IBGE, a título de pesquisa, todos estão juntos. O deficiente auditivo, o surdo. Então, você vai me ouvir falar muito de deficiente auditivo, mas eu estou falando sobre deficiente auditivo porque é uma nomenclatura usada, mas que também abarca o sujeito surdo. Eles estão todos nesse grupo de pesquisa. Então, quando nós vamos falar de respostas, de dados, nós vamos falar sobre esse tipo de dado colhido, nós estamos falando dessa pessoa que não ouve absolutamente nada. Então, num dado momento, você vai ouvir deficiente auditivo. Tá ok? Então, pode passar, por favor. Aqui é um print, na verdade, que eu vou mostrar para vocês o que seria essa amostra, né? Nós estamos falando de amostra, e aí a gente vai falar sobre DA, o deficiente auditivo, é assim representado aqui. Se as pessoas usam aparelho, ou a pessoa é implantada, ou se essa pessoa pesquisada utiliza a língua de sinais, a língua brasileira de sinais, ou qual é o nível, né, de dificuldade que ela tem em ouvir, né? E, por fim, nós temos aqui a outra pesquisa, que é se essa pessoa participa de algum projeto de reabilitação alguma questão voltada à fono. Então, é muito importante ter atenção na hora de se responder, e principalmente quando a gente fala se a pessoa se comunica em Libras ou não, se ela utiliza a língua de sinais como primeira língua ou não. Então, só se responde, né, porque, na verdade, nós queremos saber do processo de comunicação da língua de sinais. Isso significa que as pessoas ouvintes, elas sabem língua de sinais, né? E elas podem ser bilíngues, como surdos podem ser bilíngues, surdos oralizados, surdos que aprenderam língua de sinais, que usam língua de sinais, ou surdos fluentes em língua de sinais. Então, nessa categoria aqui, estão todos esses agrupados. Nós podemos também separá-los, né? Separar, fazendo pesquisas como nós perguntamos, com questão do grupo de afinidade pesquisado. Nesse ambiente aqui, nesse momento, o principal que queremos saber é a respeito da comunicação, né? E assim, que legal poder compartilhar isso com vocês, porque é a primeira vez que é abordado o tema do uso da língua de sinais no Brasil, no IBGE.
como isso é impressionante. Então, assim, é muito interessante trazer para vocês que a comunidade surda, diante da sua luta, mediante a luta desenvolvida, o seu trabalho, ela consegue hoje apresentar uma proposta para o IBGE que compreende a necessidade de colocar esse quesito como pesquisa, né, como informação a ser compartilhada, e junto ao PNS, né, ligado à pasta de saúde no Brasil. Pode passar, por favor. Agora eu quero mostrar a vocês os resultados. Observem comigo aqui. Nós temos, a princípio, as pessoas que têm uma certa dificuldade para ouvir, né? Elas têm um grau de dificuldade, apresentam um percentual de perda, e a gente está falando da população nacional. Então, se essa pessoa tem muita dificuldade em ouvir, ela é considerada aqui com um percentual de 1,0%. Né? A pessoa ela não consegue absolutamente ouvir nada, então ela é 0,1%. A pessoa ela pode estar aqui agrupada em outras questões, né? Mas nós temos nenhuma dificuldade, 94, tantos por cento. Pode passar, por favor. Então, nessa apresentação aqui, a gente, na pesquisa, queria saber sobre esse uso de língua de sinais das pessoas ouvintes. Aí a gente tem o resultado de 4,6 milhões de pessoas ouvintes que sabem a língua brasileira de sinais. É muita gente, é um percentual enorme. Isso com relação a 2,4% da população brasileira ouvinte, né, ou surda, na verdade, com a idade que nós estamos apresentando aqui. Isso vai significar o quê? Né? O que significa para nós? Que a população brasileira com idade superior a 5 anos está representada nesse percentual. Embaixo, nós temos 135 mil pessoas, elas sabem a língua brasileira de sinais, usam ela para se comunicar, e são deficientes auditivos, né? Lembra que eu falei? Os surdos estão aqui junto nesse grupo de deficiente auditivo. E, por fim, 5,8% da população de 5 anos de idade, né? Um grupo aqui de deficientes, a gente volta a dizer aqui, isso para o PNS, os deficientes e surdos envolvidos no mesmo grupo, sabem língua de sinais. Ok? Pode passar. Bom, essa lâmina é para nós apresentarmos a vocês um gráfico, né, um gráfico percentual que vai falar sobre as pessoas que estão acima de 5 anos de idade, que sabem língua brasileira de sinais. Observe conosco. Olha o que o gráfico apresenta. Nós temos aqui o verde dizendo um percentual, como eu falei para vocês anteriormente, mas que nós podemos separar de acordo com a estatística apresentada aqui, com a cor laranja, por exemplo, os grupos separadamente. Então, nós temos um grupo que não ouve absolutamente nada, nós temos um grupo com uma perda em percentual bem menor, porque ela tem uma percepção. Então, o gráfico vai variando de acordo com o percentual das pessoas pesquisadas e sua perda auditiva. Então, vai aumentando o gráfico. O que a gente entende aqui? O que nós conseguimos perceber? Que as pessoas, quando tem uma perda auditiva significativa, elas usam a língua de sinais. Elas se asseguram, são asseguradas, se sentem mais seguras com o uso da língua brasileira de sinais. As que têm algumas dificuldades ou pouca dificuldade, que é um percentual menor, elas até conhecem a língua de sinais, mas não fazem uso dela. Na minha opinião, agora eu quero falar quanto Maíra, na minha opinião particular, e eu acredito que o trabalho desenvolvido pelo IBGE
é de suma importância quando nós temos aqui esses gráficos representados, nos mostrando, nos fazendo entender a pluralidade do sujeito surdo. A gente vai falar sobre a diversidade, né, do sujeito surdo. Porque quando a gente vai falar de surdez, existe uma diversidade diante dessa sociedade que luta, dessa sociedade que é plural, ela é mista. Nós entendemos que os surdos não constitui uma sociedade homogênea e quanto prejuízo isso é causado quando é visto dessa forma. E o objetivo da pesquisa é exatamente esse. Quando você observa que houve uma pesquisa a partir de uma luta, a partir de um movimento, e agora nós vamos falar da educação bilíngue, mas que os surdos apresentam diferenças, né? Então, as suas lutas voltadas à tecnologia, por exemplo, surdos que usam aparelho, surdos que foram implantados e surdos que não são. Então, nós vamos mostrar que quão prejuízo traz por uma visão equivocada nas instâncias governamentais. O gráfico aqui nos mostra que existem muitos surdos, muitos sabem e utilizam a língua de sinais, mas eles são grupos diferentes diante daqueles que não sabem ou não preferem usar a língua de sinais, né? Então, eu acredito que o trabalho nos dá a condição de trilhar um caminho de força, de resistência, com relação aos prejuízos que podem ser evitados. É um trabalho que vai beneficiar a todos, no final das contas. Pode passar, por favor. Bom, essa lâmina, né, essa apresentação para você, eu já comentei algo anteriormente, mas aqui vai mostrar uma idade de 5 a 10 anos, né, isso anteriormente eu não contei para você, é um recorte. A gente estava falando anteriormente de mais de 5 anos, nós temos aqui uma idade superior, né, representada, e isso nos traz a seguinte informação: quantas pessoas não conhecem a língua de sinais, né? E nós estamos falando das pessoas mais velhas, com seus 40 anos em diante. Por quê? Perdeu-se a audição por causa da idade. Nós estamos falando, então, de uma perda auditiva relacionada à idade, né? Ou seja, quanto mais velho, existe uma perda, e como essa pessoa é classificada e ela não usa a língua de sinais. Então é importante também, porque ela fazendo parte dessa amostra, teria um certo crescimento desse número, mas nós não estamos falando necessariamente disso. Então é importante dizer e separar, como está separado aqui, que existem pessoas que têm dificuldade em ouvir, outras que não ouvem absolutamente nada, mas 22, tantos por cento sabem língua de sinais. O grupo, esse grupo determinado aqui, que não ouve absolutamente nada, é o dobro, se comparado às apresentações anteriores. Então, representa 66% da amostra. Nós, então, aqui enfatizamos a importância do ensino ou do aprendizado da língua de sinais quando se é jovem. Isso faz diferença na pesquisa. Pode passar, por favor. É importante também saber o quê? Que na pesquisa do PNS, voltada ao Ministério da Saúde, a temática não necessariamente vai estar ligada à educação, né? A informação visual, a visita nas casas, as famílias, são outros nichos de pesquisa também. Pode passar, por favor. Isso. Olha para esse gráfico apresentado aqui com relação a essa estatística. Nós estamos falando de níveis agora da educação. Nós temos quantitativos, né, de seriação no primeiro segmento de escolaridade, por exemplo, nível universitário. Observe você, quantas pessoas aqui não têm deficiência, né? As pessoas que não têm deficiência, que... Não sei se a gente consegue ver, né? Está muito pequeno, mas... Então, mas aqui a gente tem uma representação percentual de pessoas que não têm deficiência, representa aqui 30%, e não terminaram a sua escolarização, né? O seu processo de escolaridade, não terminaram o ensino fundamental, segundo segmento. As pessoas
com deficiência auditiva, por exemplo, é um percentual muito maior, basicamente o dobro, que tiveram dificuldade. Isso é muito preocupante quando nós falamos de escolaridade. Nós estamos falando de aproximadamente 70% de pessoas deficientes auditivos que não conseguiram concluir os seus estudos, falando apenas do ensino fundamental. Se nós compararmos, então, com o ensino superior, observe, os deficientes auditivos que têm formação acadêmica representa 6, poucos por cento, né? Isso em detrimento ao grupo pesquisado das pessoas que não têm deficiência, é uma amostra agressiva. Nós temos, então, muita discrepância nas informações. Isso nos traz uma preocupação, nos chama a atenção relacionado à educação no Brasil. Pode passar, por favor. Essa nossa informação aqui agora, nós estamos falando de pessoas com deficiência auditiva, pesquisadas, cujo grupo de até 25 anos de idade, por exemplo, tiveram oportunidade, né, os deficientes auditivos, de frequentar a escola. Então, nesse grupo pesquisado, nós temos aqui 19 mil pessoas dizendo que sabiam se comunicar em língua de sinais, em língua brasileira de sinais. Isso nos mostra que a taxa de escolaridade, se nós falarmos de taxa de escolaridade, nós vamos ver que essas pessoas com 25 anos de idade representam um grupo de 63,1 percentual da população brasileira. Pode passar. Essa é a última apresentação, tá? Nós chegamos ao final. Ela nos mostra, na verdade, 3 grupos de pessoas deficiente auditiva, e aí nós temos os que são protetizados, os que são implantados. Nós temos todos, né, aqui grupo chamado de deficiente auditivo, e nós temos então um grupo percentual na cor laranja, que são os surdos implantados. Nós temos na cor verde um somatório de pessoas que dizem ter pouca dificuldade com relação à audição, à oralidade, ou não conseguem ouvir, como no azul, que é o grupo de pessoas que não conseguem ouvir absolutamente nada. Então, comparando esses gráficos dessas 3 pessoas, nós temos um percentual, então, grande, um universo maior de pessoas que são implantadas. Com relação ao azul e o verde, por exemplo, todos, né, voltando a dizer, deficiente auditivo, nós temos um grande número de pessoas que utilizam a língua de sinais, que usam a língua de sinais, que também são implantados. Então, são informações importantes para mostrar para nós, por exemplo, que existem muitas pessoas que estão buscando estratégias, né, para melhoria de vida, para qualidade de vida na nossa sociedade. Então, quando nós vamos falar da sociedade surda, nós precisamos entender que existe um grupo interessado na protetização, o grupo interessado no implante e outros que usam língua de sinais. E é importante que caminhem juntos, né? Bom, eu vou encerrar esse momento da minha fala, da minha palestra. Isso, pode passar. Esse é o meu contato. Caso alguém queira, é o contato do nosso trabalho lá no IBGE. Eu faço votos de que as pessoas surdas elas possam se apropriar bastante dessa pesquisa, porque nos traz informações de grande importância feita no nosso território nacional pelo próprio IBGE, informações cuja temática é importante para nós, relacionados a Libras, ao uso da Libras pela primeira vez. E é com muita satisfação que eu estou aqui para poder socializar isso com vocês, surdos que são professores, a comunidade surda de um modo geral, os surdos oralizados, sejam quais forem os surdos representados aqui. Acredito que essas informações sejam importantes. Eu quero agradecer pelo convite que me foi feito para estar aqui palestrando. Também me sinto feliz e orgulhosa de fazer parte desse momento emblemático, dessa semana que se inicia, onde nós todos, né, toda a comunidade surda brasileira vai comemorar o seu dia, o seu momento. Parabéns a todos.
Maíra, meus parabéns, Maíra. Que tema importante você nos apresentou. Como foi legal, foi instigante poder ver e acompanhar os dados, as informações que foram nos passadas aqui. Importantíssimo para a comunidade surda. E você sabe por quê? Eu vou te dizer, porque eu, Flaviane, ligada à questão da educação de surdo e à linguística, preciso desses dados para poder ter e colaborar com a educação dos surdos, né, do nosso Brasil. Então, entender essa realidade representada numericamente é muito importante. Esse momento é incrível, porque, olha só, você nos apresenta quantos surdos. Nós temos agora um número de surdos que utilizam a língua de sinais. Isso é importante para nós. E uma outra questão que nos chama muita atenção é o foco dado para a escolarização, né, para escolas de sujeito surdo que utiliza a língua de sinais, né, que não usa. Nós precisamos realmente mostrar a força que temos, né, para colaborar com a difusão e o uso da língua de sinais. E você vai comentar sobre os surdos oralizados e os surdos protetizados, né? Sim, é muito importante também saber que alguns deles acabam utilizando a língua de sinais. Às vezes é uma comunicação muito básica, não é como primeira língua, mas está aí a língua de sinais representada. Nós sabemos que não é legitimamente o usuário profundo da língua de sinais, mas são informações importantes que nos chegam aqui. Você, esse momento da sua palestra, voltado, relacionado, ligado ao IBGE, nós queremos agradecer pela sua parceria com a FENIS, mas nosso muitíssimo obrigado, não tem palavras para te agradecer, Maíra, pelo seu trabalho incansável. Nós vemos aqui um teu trabalho incrível, incrível, de extremo valor, tá? Então, nós agradecemos. Nós esperamos, nós fazemos votos de que a pesquisa continue, que ela não pare, que daqui a 2 anos nós tenhamos novos dados, novas informações, né? Principalmente pelo quê? Por esse momento voltado à saúde, né? Porque a gente precisa saber do nascimento dos bebês, né? Isso precisa ser colocado em pauta, se ele nasce surdo. Nós precisamos aproveitar o momento da natalidade, a pesquisa voltada para nós sabermos mais, né? Para as condições de melhora de saúde, inclusive, e para o uso de língua de sinais ligada à área de saúde também, né? Então, falando sobre a área de saúde, essa articulação, esse contato é fundamental, é importante. Bom, se você tem alguma pergunta para fazer, né, deixa aqui no chat, coloque em língua portuguesa, nós vamos receber no chat. Nós também queremos dizer para você que, caso tenha interesse em perguntar em língua de sinais, pode fazer isso, tá bom? Não tem problema, nós vamos, em um dado momento, responder. Deixa eu ver aqui se já tem uma. Tem? Tem sim, tem uma pergunta para ser feita. Ok? A primeira pergunta, então vamos lá. Bom, eu quero fazer uma colocação bem rápida, né? Coloquei, tendo em vista aqui tudo que a gente viu. Aí a gente vai falar de família, escola, né, e outros espaços, e aí a gente se depara com a aquisição tardia da língua de sinais por parte de algumas crianças. E isso porque talvez as escolas não proporcionem o uso da língua de sinais. Isso tem a ver com o acesso à leitura e escrita, né, a ênfase à leitura e à escrita da língua portuguesa. Mas, enfim, né? E aí tem a coleta de dados. Você sabe nos dizer quantas crianças surdas sabem língua de sinais? Isso a gente está falando de uma idade de 0 a 5 anos, por exemplo, percentual. Eu queria saber se isso foi pesquisado. Posso responder? Então, o PNS, na sua pesquisa, perguntou com relação à língua de sinais, crianças acima de 5 anos. De 0 a 5, não. Não houve essa abordagem para esse grupo. Por quê? Porque lembra que eu comentei sobre o Washington Group? Então, de acordo com o protocolo e os regimentos que nos orientam, não entra essa idade. Por quê? Eles entendem que essa criança ainda não tem língua.
né? Basicamente esse entendimento. Então, dificuldade de entender. Por exemplo, o ouvinte, as crianças ouvintes, ela com idade de 2 anos, ela fala bem? Não fala muito bem. Então, ele não é entendido como uma criança que consiga fazer parte da amostra de pesquisa. Então, é por isso que não entrou. Na verdade, a gente está falando de questão de amadurecimento, né? Quando a gente vai falar sobre as pesquisas desenvolvidas pelo PNS, nós estamos falando de uma pesquisa amostral. Tratando-se de pesquisa amostral, a gente não consegue fazer uma coleta de tanta informação assim, de tantos detalhes e grupos. Por exemplo, foi nos informado sobre idade de trabalho. IBGE pergunta, criança de 10 anos relacionada ao trabalho, você trabalha? Não. Se a gente está fazendo uma pesquisa voltada ao trabalho, não tem a ver, não combina, não dá para fazer para esse tipo de clientela. Então, as pessoas pesquisadas nessa idade não foram contempladas. Por quê? O objetivo do IBGE nesse momento era a população nacional, né? Então, é preciso entender que pode-se haver uma outra pesquisa, com outro foco de informação. O INEP, por exemplo, tem um objetivo voltado à educação. INEP. Não, por exemplo, desculpa, vamos lá. Na hora que se percebe que tem um surdo, né? E aí ele nasceu surdo na hora do exame da orelhinha, o sistema faz esse registro? Você sabe me dizer se o SUS, se o sistema faz esse registro? Então, seria importantíssimo, né, colocar. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que não está ligado à pesquisa do IBGE. Está ligado à área da saúde diferente, né, separadamente. Tá? Muito obrigado. Então, isso é o que a Flaviane falou. É uma base que vai nos permitir fazer uma articulação com o Ministério da Saúde posteriormente. Quem sabe se tudo esteja interligado no futuro. Então, a coleta desses dados hoje, elas estão separadas, né? Elas estão separadas. Elas não têm conexão entre si, elas não fazem ligação entre si. Sim, claro. Por exemplo, existe uma proposta, né? E essa proposta vai tentar unificar as informações, trazer uma conexão dessas informações para que se registre o processo de inclusão, por exemplo, né? Futuramente, talvez isso seja possível para esse tipo de atendimento. Mas estamos falando de uma proposta de governo que já tramita há alguns anos e, de repente, quem sabe, não sabemos no futuro se vai acontecer. Tá bom, muito obrigado. De nada. Não, muito obrigado. Alguém tem uma outra pergunta, por favor? Isso é de extrema importância. Não sei se vocês entenderam o porquê do deficiente auditivo, né? E por que aumenta a surdez. Alguém perguntou. Bom, o IBGE ele não fez uma pesquisa ligada a esse tipo de pergunta. Não tem nada relacionado ao crescimento da população com surdez, né? Então, quando estamos falando da população nacional, nós estamos falando do envelhecimento, por exemplo, que causa perda auditiva, ok? Então, por exemplo, o que leva a taxa de mortalidade precoce, dependendo da idade, a questão da saúde, as pessoas mais velhas. Então, por exemplo, o que acontece com as pessoas mais velhas? Por que ela perde a audição e se torna um deficiente auditivo? Isso também vai acontecer com a visão, a dificuldade de caminhada. Então, coisas perceptíveis, né? Mas que apresentam alguma dificuldade, talvez mental. Enfim, o aumento da deficiência nesse aspecto. Então, a pessoa com deficiência, né? A pessoa com deficiência entendendo que o deficiente auditivo está nesse bojo. Não temos mais perguntas? Mais alguma? Temos mais uma pergunta. Ok. Por favor, faça a sua pergunta. Boa noite. Meu sinal é esse. Eu sou o Francisco. Eu falo aqui do Ceará. E vi a apresentação, desde o início das apresentações, sobre as questões, mas o IBGE tem uma pesquisa anterior já de muito tempo, e agora que ela está sendo atualizada.
Então, se a gente vai falar de 2020, eu quero saber com relação ao percentual, né? A gente vai falar de milhões de pessoas aí. Me parece que hoje, né, saindo essa nova informação de pesquisa, se fizermos uma comparação com os últimos dados obtidos do IBGE, e agora você fala sobre o uso de língua de sinais, o grupo implantado, o grupo protetizado, enfim. Você tem um número geral dessas pessoas pesquisadas? Essa é uma pergunta. A outra questão é o seguinte: aqui no Ceará, nós começamos há aproximadamente um ano, em 2020, né, por uma iniciativa governamental, aqui mesmo no Ceará, o registro, né, o cadastro de pessoas para que elas possam serem vistas ou encontradas como deficiente auditivo, para fins de divulgação. Então, eu queria saber, nós vamos continuar com esse trabalho, continuamos até hoje, né, a título de informação, e eu queria saber, assim, diante desse processo, né, é possível, num sistema, entregar e contribuir com o IBGE, ou isso é irrelevante, não funciona dessa forma? Gostaria de saber. Eu entendi um pouquinho, né? Você quer saber se comparado ao censo 2010, é isso? Com relação ao PNS, a pesquisa feita, é isso? Tá certo. Então, quando a gente vai falar do censo de 2010, e aqui o PNS, nós estamos falando de pesquisas distintas. Por quê? São metodologias diferentes. Foram usadas metodologias diferentes, tá? O IBGE está tentando equiparar, mas diante do nosso protocolo, que lembra que nós falamos do Washington Group, então, existem algumas limitações. Por exemplo, não existe uma proposta onde a gente possa padronizar, né, o tipo de pesquisa ou a pesquisa, não tem como. Então, é impossível fazer uma comparação, a gente não tem como fazer essa comparação. Agora, claro, quando for 2022, a gente falar do censo 2022, que é daqui a um ano, nós vamos fazer, sim, aí sim, uma comparação com o PNS, talvez seja possível caminhar a partir das informações obtidas e fazer uma comparação. Mas o que eu já percebi é o seguinte: houve um aumento, sim, das pessoas com deficiência, e por esse motivo nós já explicamos, né, tem a ver com envelhecimento, tem a ver com estado de saúde e tal. A pessoa com deficiência, a pessoa deficiente auditiva, se comparado, muito parecido, percentual muito próximo. O IBGE ele ainda não consegue fazer ou desenvolver uma metodologia de distinção. Então, é por isso que nós falamos sobre... por isso que a escolaridade, a questão da escola é importante para nós termos esses dados. Isso que nós vamos falar de muito tempo atrás não era nem possível, né? A gente não pode comparar nada anteriormente. Isso porque antes usava-se uma metodologia e agora uma metodologia diferenciada. Muito obrigada, Maíra. De nada. Bom, nesse momento, nós vamos chegando ao final. O intérprete precisa também fazer uma pausa, né, porque já tem 1 hora de tradução, e eu sei o que é isso, imagino como a voz deve estar cansada. Se você realmente quer fazer alguma pergunta, uma colocação para a Maíra, por favor, nos envie um e-mail, entre em contato, que nós estaremos ajudando a esclarecer as suas dúvidas, os seus questionamentos, porque o tema eu entendo que é de grande importância, de grande relevância para nós nesse cenário, né, como é importante. Então, eu quero agradecer novamente, Maíra, muito obrigado pelas suas explicações, maravilhosas explicações, e caso a gente precise de algum material, algum dado, alguma das apresentações, a FENES, então, se compromete em fazer essa divulgação, tudo bem? Então, a gente entende que é muito importante você também acessar o site da FENES, caso você queira. Eu quero agradecer o intérprete que está fazendo a versão voz, muito obrigado. Está aqui o e-mail da Maíra, anote,
Se você quer entrar em contato, por favor, anote o e-mail. E a Fenez também aqui agradece muito a sua atenção e participação para o tema apresentado. Eu quero agradecer novamente, né, a todos, parabenizar pela primeira vez, né, o foco dado à língua de sinais e por essa semana que se inicia. A toda a comunidade. Muito obrigado a todos vocês e até os próximos encontros, os próximos movimentos. Semana que vem é uma semana de festa, onde nós festejamos o Brasil inteiro. Muito obrigado novamente a todos, um grande beijo e até lá.